mas guardo esta pergunta para o momento final, porque temos Thiago Leme. Ô Pretzel, se há um rapaz que pode... O Thiago Leme é recebido pelo governo do Catar. É uma distância gigantesca, viu? O governo catariano recebe o Thiago Leme, que é um cidadão do mundo, né? Recebe de braços tapete, abertos. Né? Sabe aqueles palácios de Doha? Porque sim. cada hotel em Doha onde ficaram as seleções, que era um negócio impressionante, né? Olha ele aí na nossa tela. A Alemanha ficou num palácio, não jogaram nada a Alemanha, não. Ficaram num palácio. E veja a imagem linda que tem ao fundo do nosso querido Thiago Leme. Thiago Leme, deixa eu ver, se Thiago Leme estiver ouvindo, a gente não tiver aquele delayzinho, eu queria que o Thiago Leme destacasse este palácio suntuoso que está às costas de Thiago Leme, com um ônibus lindo do Botafogo, Thiago Leme. Aqui no Brasil, boa tarde. Aí no Catar são 6, 7 horas de fuso horário. Já boa noite, né, meu amigo? Tudo bem, Ivan? Boa tarde para você, para o Pretzel, todo mundo que está acompanhando o primeiro tempo. 6 horas de fuso, a gente já está aqui com um pouco mais de 8 horas da noite. Você viu bem, Palácio de Plaza, que o ônibus do Botafogo é nesse palácio que os jogadores do Botafogo estão hospedados. Eu estou bem longe de um palácio, viu? Bem longe de um palácio Catar, mas 2 anos depois da Copa do Mundo de 2022, voltando aqui com muito prazer a Doha, para quem sabe um título mundial ou intercontinental, como a FIFA acabou de mudar o nome da competição para o Botafogo, que está sonhando, está confiante e está muito animado depois de um título brasileiro, depois de um título da Libertadores da América, numa maratona muito grande, né, Ivan? Essa maratona é um fator de preocupação, afinal, o Botafogo jogou 6 partidas nos últimos 18 dias, um jogo a cada 3 dias e jogos decisivos, jogos desgastantes, não só fisicamente como mentalmente, né? Jogos contra a Internacional, contra Palmeiras pelo Brasileiro, a final da Libertadores contra o Atlético e chega, como vocês já falaram, diante de um Pachuca que está praticamente um mês sem jogar. Pachuca foi eliminado na primeira fase do Campeonato Mexicano, está aqui em Doha há 5 dias descansando e focado nesse jogo de amanhã, enquanto o Botafogo desembarcou aqui há menos de 24 horas. Chegou na madrugada de segunda para terça, dormiram algumas horas aqui nesse palácio e hoje fizeram um único treinamento aqui no estádio 974. Foi um treino mais regenerativo, mais leve para esse jogo de amanhã, a partir das 2 da tarde, no horário de Brasília. Algumas coisas definidas já, Ivan. O Bastos está fora da estreia. O Bastos que está há 2 semanas aí tentando se recuperar de uma lesão muscular que ele sofreu no jogo contra o Palmeiras. Tinha a expectativa que ele pudesse voltar à dupla de zaga, né, ao lado do Barbosa, mas o zagueiro angolano não vai ter condições. Então o Adrielson, que entrou muito bem no time, né, ou voltou muito bem ao time, vai ser o titular amanhã. O Vitinho também a gente sabe que não teria condições, também com uma lesão, o lateral direito está fora, então deve jogar normalmente o garoto Matheus Ponte. O Arthur Jorge, na entrevista coletiva agora há pouco, ele falou o seguinte: estamos cansados, desgastados, é verdade, mas a ambição é maior do que o cansaço. Então é com esse espírito que o Botafogo vai entrar em campo amanhã para esse jogo contra o Pachuca. Como o Pretzel falou, os brasileiros costumam ter um retrospecto favorável, né, nessas competições contra o time mexicano, mas claro, o respeito é o que os botafoguenses estão pregando. Afinal, o sonho é o dia 18. O sonho é pegar o Real Madrid no dia 18 na grande final. Mas antes disso tem o Pachuca e, se passar, no dia 14, o Al Ahly do Egito. FIFA tá de brincadeira, né? Ela quer dar uma maquiada, aí ela coloca o Derby das Américas, né? Para dizer que não é um jogo de quartas de final do Mundial. Exatamente. Né? Não, é o Derby das Américas, é uma pompa e circunstância. Pô, se perder, tu fica em 8º, tô dando um exemplo, né? Pô, então é brincadeira. Não, e até há notícias de bastidores que a Conmebol teria ficado muito irritada com essa história dos 2 jogos. E aí, em troca, a Conmebol cedeu mais algumas vagas para o Super Mundial. Então, para tentar também contemporizar, até do lado da UEFA também, porque a UEFA não gostou muito dessa história do Super Mundial. Então, para também contemporizar, a equipe europeia joga lá no final. Joga só um jogo. Então, você tira ali uma data, coloca outras datas a mais. Tudo parte... Tudo se ajeita. Exatamente. E aí querem falar do jeitinho brasileiro, né? Sim. É o jeitinho suíço, né? Que é onde fica a FIFA, né? Falando em jeitinho suíço, meu caro Thiago Leme, eu acho que o Botafogo teve de precisar dar um jeitinho um tanto quanto, né, grande, que você destacava, né? Na entrevista do Arthur Jorge, ele falava, estamos cansados, mas o objetivo, ele é maior. No que você já pôde ter aí de contato com jogadores ou com a comissão técnica,
dá para ver o que mais nitidamente? O cansaço realmente físico dos jogadores ou esse otimismo, essa empolgação de viver um ano que é o maior ano da história da equipe alvinegra, Thiago? Confiança, viu, Ivan? Confiança com que a gente consegue observar não só o Arthur Jorge, mas membros aqui do staff da comissão técnica. O Botafogo está bastante confiante. E a diretoria está fazendo o possível para amenizar esse desgaste, né? Lembrando que o Botafogo viajou para cá num avião do New England Patriots, time da NFL de futebol americano. Afinal, o Textor tem amizade com o dono do Patriots, então eles cederam esse avião, que é um avião com mais conforto, com poltronas maiores, justamente para que o Botafogo pudesse fazer essa viagem de quase 20 horas de voo, né? Foram 2 voos do Rio de Janeiro até o Marrocos e depois do Marrocos até aqui Doha. Então, apesar do desgaste, há essa confiança do Botafogo. Como o Pretzel está falando, a América do Sul foi rebaixada, né, entre aspas, nesse Mundial, porque antes fazia 2 jogos, agora faz 3. A Conmebol, o presidente Alejandro Domingues, não gostou muito dessa postura da FIFA, mas é o que sobrou para os brasileiros, para os sul-americanos, enquanto o Real Madrid, o campeão da Champions, entra direto nessa partida final. É uma mudança, e se a gente lembra bem, essa partida não era nem para ser disputada aqui em Doha. No anúncio oficial da FIFA, esse jogo entre o campeão da Libertadores e o campeão da CONCACAF era para ser disputado 1 ano na América do Sul e 1 ano na América Central ou do Norte, ia ficar revezando. Pelo calendário curto, apertado, não ia ter tempo hábil para isso, né? Então, esse ano a FIFA mandou tudo para Doha aqui. Mas é um calendário que deixa, assim, um time muito com tempo de sobra para treino, o caso do Pachuca, e outro Botafogo, e prejudica a logística dos torcedores também, né, Ivan? A gente, por enquanto, vê pouco torcedor do Botafogo aqui, porque você imagina a grana que o cara já gastou para ir para Buenos Aires, para o maior título da história do clube, agora ter que cruzar o mundo para vir para Doha em tão pouco tempo, não é fácil para o time, mas não é fácil para o torcedor também. Thiago, lógico que a gente brincou